Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Como tem sido essa semana de estudo? Vamos para a nossa aula de redação hoje. Hoje em redação vamos estudar resumo, uma coisa bem prática que vocês já fazem, talvez na hora de estudar para a história, estudar para a geografia, aquele conteúdo que é muito longo, vocês fazem um resumo para facilitar o estudo de vocês. Mas vamos entender exatamente o que é fazer um resumo. Isso está na página 127 do módulo de vocês. Quem quiser abrir, já está autorizado. O resumo é um texto condensado, ou seja, reduzido, que apresenta as principais ideias do texto original. Por meio do resumo, o autor pode reduzir qualquer texto, porém, precisa manter o conteúdo de forma coerente e concisa, e não deve utilizar marcas pessoais ou terceiros julgamentos. Então, resumir é você diminuir um texto. Você pega um texto está em 2 páginas, se você conseguir colocar aquele texto em 1 página, você resumiu ele. Porém, o resumo correto, o bom resumo, o resumo feito de forma coerente, da forma que se deve fazer, ele deve apresentar as ideias principais do texto original. Você não deve modificar as ideias, nem deixar de lado alguma ideia principal do texto. Para que seu resumo realmente tenha efeito, ou para que seu resumo possa servir para que você estude para a geografia ou para a história, como eu disse, seu resumo precisa conter as ideias originais ou principais do texto original, certo? O que é que não deve ter no resumo? Não deve ter julgamentos nem marcas pessoais. Isso aqui, julgamentos ou marcas pessoais, isso se faz na resenha. Quando se pede que faça uma resenha, é diferente. Na resenha você pode criticar. A resenha você faz sobre um filme, sobre uma peça teatral, sobre uma obra de arte. A resenha você pode fazer de diversas coisas. O resumo é de um texto, tá bom? Então é diferente. Fazer o resumo e fazer uma resenha são coisas diferentes. O resumo você não pode apresentar a sua opinião pessoal, se você concorda com algo, se você discorda com algo. Isso não se faz no resumo, isso se faz na resenha. No resumo, você somente reduz o texto e preserva as ideias principais do texto original. Quais são as características do resumo? O que é que deve ter no resumo? Título? Não. Geralmente não precisa de título, porque você já está se baseando em um texto e esse texto já vem com o título. Então você não precisa dar um novo título. No máximo você vai colocar resumo do texto e botar o nome do texto, certo? Que tipo de linguagem? A linguagem deve se adequar ao texto original, certo? Ser coesa e coerente com o texto original. Se o texto original é um texto científico, o seu resumo tem que conter a linguagem científica. Se o texto original é um texto jornalístico, no seu resumo tem que ter a linguagem jornalística. Então você não pode pegar um texto formal e transformar ele em informal no seu resumo. Isso você não pode fazer. Você tem que manter o nível de formalidade e o tipo de linguagem do texto original no seu resumo. Conteúdo. Como a gente já disse, né? Deve conter as informações essenciais do texto original, as ideias principais, sendo organizado de maneira coerente e de acordo com a cronologia do texto. Então você não pode pegar a parte final e já resumir logo no começo, não. Você tem que manter a cronologia do texto, a ordem do texto que você está resumindo. Aí você terá feito um bom resumo seguindo essas ideias que foram passadas. Nossas atividades diferentes hoje, em classe, agora de manhã, na página 129, 130 e 131 do módulo. Vamos usar o módulo. Eu não quero o chororô de que o professor não usa o módulo. Para casa, página 132, 133 e 134. Ficou bem fracionado aí, hein? Legal, dá para fazer agora pela manhã 3 páginas. Sei que vocês estão em semana de aula pelo Zoom, que tem a correria de link e tudo, mas dá para fazer. Beleza, gente? Qualquer dúvida, fala com o professor. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês, hein?